Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui nesta noite. É muito bom poder viver na presença desse Deus. E Deus tem nos dado graça para viver em sua presença. Amém? Eu quero que você abra a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. No capítulo de número 12, nós leremos a partir do versículo de número 16. Lucas 12, 16. Começamos mais um ano. E quase todo começo de ano nós fazemos uma avaliação. Alguns não fazem, outros fazem. Alguns fazem balanço de sua vida, material, espiritual. E pensando nisso, eu resolvi ministrar essa palavra aqui. Então eu quero que você preste bastante atenção na leitura que nós faremos em Lucas 12, 16 em diante, que diz assim: então lhes contou essa parábola. Jesus contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse a si mesmo: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi à minha alma, a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: louco, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Bem, Jesus, ele contou essa parábola logo após alguém dentre a multidão querer que Jesus o ajudasse a receber uma herança de seu irmão. Então respondeu Jesus: quem me designou juiz entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos bens que possui. Eu creio que Jesus, ele tenha ficado meio bravo aqui, porque ele tinha tanto para dar, e aquela pessoa estava querendo algo material, algo financeiro. Abrindo um parênteses aqui, não tem problema algum ter dinheiro, não é pecado ser rico ou ter riquezas. Possuir riquezas não é problema. O problema é quando a riqueza te possui, quando o dinheiro é o teu senhor e não o teu servo. Entenda o que Jesus estava aqui querendo dizer. Aqui, esse homem, ele estava buscando algo material da parte de Jesus. Isso tem acontecido em muitos lugares, nos dias em que nós estamos vivendo. Voltando para a parábola, aqui Jesus conta a história desse fazendeiro, que plantou muito, colheu muito, e ele então diz: o que eu vou fazer, o que farei? Eu não tenho onde recolher essa minha colheita. Ele diz: então eu vou construir celeiros maiores, e ali eu colocarei toda a minha safra, todos os meus bens, e eu direi para a minha alma: alma, tu tens em depósito muitos bens, para muitos anos, come, bebe, alegra-te. Mas Deus, ele diz: louco. Ele chama esse fazendeiro de louco. Às vezes, nós fazemos uma avaliação da nossa vida.
As pessoas fazem outra avaliação, mas a avaliação que conta, pode ter certeza, é a avaliação de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele é um Deus soberano, Ele conhece o mais íntimo do nosso ser, Ele sabe a profundeza da nossa alma, Ele sabe o que você está pensando nesse momento, Ele conhece você mais do que você mesmo. E aqui um exemplo de avaliações, é o povo, os cristãos da igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, olha só, eles estavam dizendo: rico sou, e estou enriquecendo, e de nada tenho falta. Olha só, rico sou, e estou enriquecendo, e de nada tenho falta. Olha a avaliação deles. Mas Jesus disse: não sabes que é um coitado, e miserável, e pobre, cego e nu? O fazendeiro dessa parábola, na avaliação dele estava tudo bem, tudo nos conformes. Se eu fizesse uma avaliação dele, talvez eu diria: onde está o problema desse homem? Talvez eu até invejaria a riqueza dele, porque o texto que nós lemos não diz que esse fazendeiro era um ladrão, não diz que ele era alguém que tinha tomado alguma coisa emprestado e não tinha pago, não diz que ele tinha administrado mal, ou então tinha usufruído bens de outros para conseguir a riqueza que ele teve. Muito pelo contrário, diz que ele era um trabalhador, um homem que com o suor do seu rosto plantou e colheu muito. E que problema tem nisso? Não há problema nenhum. Esse homem era um ótimo administrador. Esse homem, na minha visão, muitas vezes, eu o colocaria como alguém de bem, alguém que conquistou muito, alguém que poderia usufruir dos seus bens também para muito tempo. Mas Deus olha para ele e diz: louco. Por que Deus chama esse homem de louco? Louco, para mim, é alguém que está rasgando dinheiro. Louco é alguém que faz um risco no chão e tenta passar por baixo, ou alguém que fica pulando na sua própria sombra, tentando agarrar a sombra, e se ralando todo no chão. Esse é louco, alguém que perdeu o juízo, alguém que perdeu a razão. Mas esse homem, por que Deus chama ele de louco? Após meditar e refletir sobre isso, eu cheguei a algumas conclusões, e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. O porquê Deus chama esse homem de louco. Primeiro, Deus chama esse homem de louco, porque ele deixou Deus fora de sua vida, e não cogitou Deus em seus planos. Olha só o texto, em nenhum momento ele consulta Deus, em nenhum momento ele louva ao Senhor por tão grande riqueza conquistada. Ele diz: que farei eu? O que eu farei? Mesmo sendo abençoado por Deus, mesmo Deus o abençoando com a chuva, com o sol, ajudando o fazendeiro a produzir de maneira espetacular, esse homem, ele não reconhece Deus, como muitos que nós conhecemos, como muitos que estão por aí. Deus está abençoando, Deus está a cada dia com as suas bênçãos sobre essa pessoa, e essa pessoa não reconhece Deus. Esse homem, ele não colocou Deus nos seus planos. E nós? Que lugar Deus ocupa nas nossas vidas? Como está o relacionamento nosso com o Deus que nos criou e nos ama? Como nós temos respondido a tantas bênçãos do Senhor? Como eu tenho vivido? Como tem sido a minha vida em prol do reino de Deus, em prol da causa do reino de Deus? Como eu tenho me comportado? Qual tem sido a posição que Deus ocupa na agenda sua?
Será que ele é o número 1? Será que ele está no topo da tua agenda? Será que o reino e a justiça de Deus têm prioridade na sua vida e na minha vida? Eu espero que Jesus tenha primazia nas nossas vidas. Eu espero que Deus esteja ocupando um lugar de destaque em nossos corações. E se não estiver, que eu e você possamos, ainda nesta noite, deixar com que Deus abra o nosso coração, como fez com Lídia, e Ele então possa mostrar-nos quão longe dEle nós estamos. Esse homem, ele deixou Deus fora de seus planos. Jesus, após contar essa parábola, Jesus diz para os seus discípulos: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, de beber ou de vestir. Olhai as aves do céu, os passarinhos, eles não plantam e nem colhem, mas o Pai Celestial os alimenta. Olhai para os lírios do campo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E depois de ter dito isso, Jesus diz: o mundo pagão, aqueles que não conhecem Deus é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus. Jesus disse para buscarmos o reino de Deus, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Muitos estão buscando as coisas, e por isso não fazem parte do reino, e não encontram Deus. E há um detalhe ainda: existem muitas pessoas buscando coisas dentro das igrejas. Por que será? Porque é isso que estão oferecendo a eles. Lamentável em dizer isso. 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se esperarmos em Cristo somente para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O fazendeiro não buscava Deus em primeiro lugar, muito pelo contrário. Na verdade, ele deixou Deus fora de seus planos, de sua vida. Jesus, em Mateus 24, é interessante. Jesus começa a falar da sua vinda, e ele diz: como foi nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e nada a perceberam, e veio o dilúvio, e os levou a todos. É interessante isso, porque Jesus, apesar da época de Noé ser marcada pela corrupção do homem, ser marcada pela violência, a ponto de Deus dizer que se arrependeu de ter criado o homem, tamanha era a maldade de seu coração. Jesus, aqui nesse texto de Mateus 24, ele não cita pecado algum, ele apenas diz: como foi nos dias de Noé, os homens comiam e bebiam. Que mal há em comer e beber? Casavam-se e davam-se em casamento. Que problema tem casar-se, dar-se em casamento? Aonde está o problema então? O que Jesus estava querendo nos alertar? Ele estava dizendo que as pessoas não estavam percebendo o que estava acontecendo, elas estavam indiferentes à palavra de Noé, e hoje estão indiferentes à palavra de Jesus. Coisas boas que vão deixar homens e mulheres fora da glória celestial. As pessoas estão fazendo coisas boas,
mas elas não estão colocando Deus nos seus planos. Elas estão comendo, mas Deus está longe. Elas estão casando e muitas vezes dentro das igrejas evangélicas, mas Deus também está longe. Jesus, ele disse que eles não a perceberam até que Noé entrou na arca. Será assim a vinda do Senhor? Será assim? Muitos não estarão cogitando a vinda do Senhor e Ele virá como um ladrão na noite. Precisamos entender que muitas vezes os prazeres dessa vida não preenchem o vazio do nosso coração. As pessoas estão buscando em cultura, estão buscando dinheiro, estão buscando no sexo, estão buscando em tantas outras coisas, na fama, no status, estão vivendo de aparência. E muitas vezes não entendem que somente Jesus pode plenamente nos fazer satisfeitos, e não aqui, na glória celestial. É por isso que eu e você temos que entender essas coisas, porque são urgentes. Às vezes, procuramos conquistar tantas coisas, e nos esquecemos que a verdadeira satisfação está em Deus. A maior conquista deva ser o coração de Deus, estar perto dEle. Não há bem maior, o nosso grande, maior tesouro é Cristo. Eu até hoje, por mais belezas que eu já vi, eu nunca vi beleza igual à graça do Senhor Jesus. Eu nunca estive tão deslumbrado em lugares de belezas grandiosas como a presença de Deus. Nós somos vazios sem Jesus. Todos nós temos planos, todos nós temos projetos. Não deixemos Deus fora deles. Entregue seus planos, seus projetos, seus dias, sua família, seu trabalho, nas mãos do Senhor, e viva para a glória dEle, amando as pessoas e amando a Deus de todo o seu coração. Se você já faz isso, glória a Deus, continue fazendo, continue na presença de Deus, continue envolvendo pessoas com a graça de Deus, continue sendo um instrumento de Deus para mudar vidas. Conte histórias de Deus para as pessoas. O fazendeiro da parábola foi chamado de louco porque deixou Deus fora de sua vida, de seus planos, em primeiro lugar. Segundo lugar, Deus o chamou de louco porque ele estava vivendo como se nunca fosse morrer. As pessoas não gostam de falar de morte, mas precisamos compreender que um dia morreremos. É só fazer uma visita no cemitério. Lá você vai ver túmulos dos chamados natimortos, dos que morreram antes de nasceram mortos. Vai ver túmulos de criancinhas de 1 ano, de 2, de 3 e assim por diante. Pessoas que partiram na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, na fase adulta, na fase de idoso. Eu já provei as 2 maiores ferroadas que alguém pode provar na questão de morte. Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 19 anos. E perdi a minha filha quando eu tinha 30. É duro ver as pessoas partirem. Eu não estou aqui para você ficar amedrontado, e não estou aqui dizendo que você vai morrer. Não é isso.
Eu quero que você entenda a brevidade da vida. Eu quero que você olhe para a morte e encare as pessoas diferente, porque existem tantas pessoas arrogantes, tantas pessoas que muitas vezes passam por um processo de coma e mudam totalmente de vida, porque passaram perto da morte. A morte, ela deva ser um parâmetro para nós analisarmos a nossa vida. Como é que você está vivendo? Como é que eu estou vivendo? A Bíblia, mais uma avaliação de Deus diferente da nossa, porque nós achamos melhor ir à festa, ir a banquetes, ir a lugar onde as pessoas estão se alegrando. Mas Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, diz que é melhor ir à casa onde há luto, do que onde há banquete, onde há festa. Porque onde há luto, o homem, ele analisa e vê o fim de seus dias, e aplica em seu coração. Quantas vezes nós fomos em velórios, e nós nos vemos ali no caixão. Esse fazendeiro, ele não esperava que ele ia morrer dentro de tão pouco tempo. Nem sequer ele conseguiu derrubar os celeiros. Nem sequer ele conseguiu ajuntar coisa alguma. O fazendeiro, ele não esperava que ele partiria tão cedo. Ele disse: vou derrubar os celeiros, vou fazer celeiros maiores, aí eu vou guardar todos os meus bens, aí eu direi à minha alma: come, bebe, regala-te, folga. Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Jamais ele pensou que morreria naquela noite. Renato Russo, do Legião Urbana, escreveu e cantou: é preciso amar as pessoas como se não houvessem amanhã, porque na verdade não há. Provérbios 27:1 diz: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Atente-se para a brevidade da vida. Olha só o que a Bíblia diz, o que nós somos. Salmos 103, versículo 15 diz: quanto ao homem, seus dias são como a relva, soprando o vento, desaparece. Olha só o que diz Tiago 4,13 em diante: eia agora, pois, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e contrataremos, e ficaremos lá 1 ano, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que é a vossa vida e o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor, uma neblina, que aparece por um pouco e logo se acaba, se desvanece. Olha só, até tinha uma propaganda do Bamerindos que dizia: o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos nem existe mais. Para você ver como é breve. Entenda uma coisa: a nossa verdadeira vida não é aqui. Estamos no treino, antes da corrida. O Rick Warren, ele diz que nós estamos no vestibular, para chegar na faculdade. Moisés, no Salmo 90, ele disse: todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois a nossa vida passa rapidamente, e nós voamos. A vida é breve. Lamentável é ver muitas pessoas, muita gente, invertendo os valores,
valorizando mais o temporal do que o eterno, valorizando mais as criaturas do que o Criador, que é bendito eternamente, valorizando mais aquilo que não edifica do que aquilo que edifica a alma e produz frutos para a eternidade. A mídia, ela não louva a Deus. Rádio, TV, internet, é claro que tem as suas exceções, mas na maioria das vezes não glorifica ao Criador. É necessário que entendamos, a vida é breve, creiamos ou não, gostemos ou não, morreremos. Só tem uma chance de não morrermos. Uma, você estar em Cristo, ser um cristão verdadeiro, e quando Jesus voltar, te pegar vivo. Porque a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nos ares, e encontraremos com o Senhor, e estaremos para sempre com o Senhor. Você está preparado para o encontro com Deus? O fazendeiro foi chamado por Deus de louco, em segundo lugar, porque estava vivendo como se nunca fosse morrer. Terceiro e último, Deus chamou o fazendeiro de louco, porque ele preocupou-se com tantas coisas, mas não se preocupou com a sua vida espiritual, e não estava preparado para morrer. Olha só, muitos preocupam-se com o seu futuro, aqui, e não tem nada de errado com isso. Muitos estão se preparando para viver aqui muitos anos, e também não tem nada de errado com isso. Muitos preparam-se para um noivado, para um casamento, para uma formatura, para uma festa, e também não tem nada de mal com isso, não há problema nisso. Onde está o problema? Em não se preparar para a vida eterna, para a eternidade. E preparar aqui, abrindo um parênteses, é você viver debaixo da graça de Deus, é você ir a Cristo, ser dele, viver para ele, andar nele. Não é o que eu faço, mas é aquilo que Jesus fez naquela cruz. Eu me apropriar disso e ser guiado pelo Espírito de Deus e me arrepender todos os dias, porque a marca de um verdadeiro cristão não é que ele se arrependeu lá atrás um dia, mas é que ele se arrepende todos os dias. Nós vivemos numa insegurança terrena, ao mesmo tempo que vivemos numa segurança eterna. Aqueles que estão em Cristo sabem do que eu estou dizendo. Quantos estão se preparando para tanta coisa? Eu lembro uma vez que estava com a minha esposa no bosque Urapuru. Passou um senhor de mais ou menos, eu talvez tenha até contado isso aqui, já contei isso em tanto lugar. Passou um senhor de mais ou menos uns 80 anos, e eu estava no banco chupando um picolé, e a minha esposa me cutucou e disse assim: olha lá. Aí eu olhei assim e disse: o que é? Olha lá, você não tem vergonha não? Um cara de 80 anos fazendo Cooper, correndo, e você aqui sentado chupando picolé. É claro que a gente tem que cuidar do corpo, faz parte, mas eu disse para ela: corra atrás daquele homem e pergunte se ele está preparado para a eternidade, porque a eternidade é coisa séria. Não brinque com isso.
nós não brincamos de pregar a palavra, nós não brincamos de cristianismo. Isso é mais sério do que você possa imaginar. É algo que vai além, que está na eternidade. Muitas vezes, a morte, preste atenção nisso, a morte ela sela a nossa estadia na eternidade. Você pode, num velório, chamar o melhor pastor, chamar o Papa, chamar o melhor líder espiritual para orar para a pessoa que está no caixão. Entenda uma coisa: não há procedimento religioso que mude a estadia daquela pessoa na eternidade. Foi selado. Enquanto há vida, há esperança. Se você deixasse essa vida agora, o que seria? Salvação ou perdição? Você já se arrependeu de seus pecados? Talvez você diga: eu não gosto de pensar nessas coisas, eu não vou pensar nisso agora. E vai pensar quando? Eu não gosto de pensar em morte, mas está aí. Semana passada eu fiquei sabendo de um cliente meu que partiu para a eternidade. Eu achei que fosse até brincadeira. Um locutor da Rádio Abdala, o Beto, ele fez um exame em Maringá, em uma semana constatou que estava com leucemia, fez a primeira sessão de quimioterapia, passou mal, foi para a UTI e partiu para a eternidade aos 47 anos de idade. Preocupe-se com a salvação da tua alma. Eu costumo dizer que se o homem conseguisse entender o que é salvação, a salvação de Deus, ele deixaria todas as outras coisas para depois. Primeiro ele viria a ser salvo, para depois continuar a sua vida. Mateus 16, 26, Jesus disse: do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Hebreus 9, 27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Uma só vez. Esquece esse papo de reencarnação. Depois da morte não vem reencarnação, não vem purgatório, vem juízo. O que farei eu? Eu transfiro a pergunta que esse fazendeiro fez para ele mesmo, para nós, e quero que você reflita, e quero que você medite. O que eu vou fazer com tudo isso? A Bíblia diz que nós somos pecadores, e que por causa dos nossos pecados, Jesus veio a esse mundo. Ele morreu em uma cruz para nos salvar. Ele ressuscitou para a nossa salvação. Somente em Cristo há salvação. Vá a Cristo. Ir a Cristo é você abandonar toda e qualquer outra esperança. É você confiar plenamente em Cristo, em seu sacrifício por você na cruz do Calvário. O que farei? Não confie em si mesmo, como esse fazendeiro confiou. Busque a Deus em primeiro lugar. Convide Deus para estar na sua vida, nos seus planos. Entenda que você é mortal e por isso não tem o controle de sua própria vida. Esteja preparado. Entregue-se a Cristo. Confie nele, em sua graça. O homem, preste atenção nisso. Muitos dizem: o homem tem duas escolhas, céu ou inferno. Não, o homem não tem duas escolhas, ele tem uma só.
uma escolha só: Cristo. Para a salvação é uma só: Cristo. Sendo, olha só, porque eu vou dizer nos versículos que eu vou citar, porque se a pessoa não escolher Cristo, automaticamente ela já está condenada. João 3,16 diz assim, João 3,16 a seguir: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que farei? Creia em Jesus, escolha Cristo, e seja salvo por Ele. Feche seus olhos, eu quero orar. Reflita sobre isso. Pai, nós te louvamos, Deus, por tua palavra. Te louvamos, Deus, por tua graça e misericórdia, por tão grande salvação. Ó Deus, leva-nos a refletir, Deus, sobre a nossa vida. Como é que estamos vivendo? Em que lugar temos colocado o Senhor? Qual o lugar que o Senhor ocupa nas nossas vidas? Pai, eu sei que nós temos muito para melhorar. Pai, eu sei que na força do nosso braço nós não conseguimos. Pai, a nossa oração, Senhor, é que o Senhor nos ajude. Ajude-nos, Deus, a te servir, a te bendizer, a te glorificar, a te exaltar, Senhor. Ah, Deus, porque somente na força, Pai, do Teu Espírito Santo é que nós conseguiremos, Pai. Ajuda-nos, Deus, a cogitar o Senhor em todos os nossos afazeres, Pai, todos os dias, toda hora, Pai. Pai Santo, ajuda-nos, Deus, a confiar em Cristo, Pai, sempre, Senhor. Oh, Deus bendito, e ajude-nos a entender a brevidade da vida. Nós não sabemos quanto tempo mais nós temos, Pai. Nós sabemos quanto tempo nós vivemos até agora, mas ninguém aqui pode dizer que viverá mais 5 minutos, Pai, porque é o Senhor que detém, Senhor, o poder sobre as nossas próprias vidas. Pai Santo, ajude-nos, Deus, Senhor, a gastar as nossas vidas, Pai, te amando aqueles que o Senhor colocar, Deus, ao nosso derredor, Pai. Pai Santo, ajuda-nos, Pai, a cada dia, Deus, estar mais perto de Ti, Senhor, orar mais, ler mais Tua palavra, Senhor, ser usado mais por Ti, ó Deus. Nós somos Teus, Papai, Pai. E quanto àqueles, Deus, que estão aqui, Pai, que reconhecem que ainda não estão salvos, que o Senhor, Deus, abra-lhes, Senhor, o entendimento, que eles possam correr para Ti, Senhor, que eles possam, Senhor, mesmo em suas casas, Pai, correr para algum lugar, para dentro do quarto, Pai, e se arrependerem, Pai, e serem alcançados por Ti, ó Pai, porque o Senhor envia, Pai, essa palavra não para a perdição, mas para a salvação, ó Deus. Pai, entendendo, Pai, que mesmo, Senhor, o Evangelho sempre será válido, ó Deus, porque aqueles que não serão salvos, ó Deus, serão condenados por rejeitarem, Pai, o Teu Evangelho. Pai Santo, que o Senhor, Deus, abençoe cada um aqui, Senhor, cada família aqui, que o Senhor continue abençoando, Pai,
Oh Deus, que o Senhor continue fazendo a sua obra aqui, salvando, Pai, curando vidas, Pai. Oh Deus, alcançando, Pai. Pai Santo, muito obrigado pela honra, pelo privilégio de poder falar do Teu amor, da Tua graça, da Tua salvação, da Tua palavra, Papai. Deus, muito obrigado, que o Senhor, Deus, tenha primazia nas nossas vidas, sempre, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós já vamos encerrar. Eu vou aproveitar para nós terminarmos esse culto. Tem tudo a ver com o que foi pregado hoje. Vou pedir para o Joselir fazer aquele solo aqui. O homem pode ser famoso. Isso aí não tem boca para ninguém, hein? Nosso dia está ali pertinho. Vamos abraçar o paletó de madeira daqui a pouco. Você pode ser rico, você pode ser famoso, mas quando a morte chega, então preste bem atenção na letra desse solo. Depois dessa música, você pode cumprimentar as pessoas próximas a você, com a graça e com a paz, e tenha uma excelente semana. Deus o abençoe, que você durma bem, que o barulho hoje na sua cabeça seja assim contundente. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter muitos amigos, ter muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais sério, não haverá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se ao juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá aguardar para o último dia a condenação, o juízo final. De que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz? Que adianta a alta posição do homem, se o seu pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? De que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, e ainda no inferno pode